Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando continuidade àquele nosso estudo, desencarnação e vida espiritual, todas as quartas-feiras, às 20 horas. É um prazer estar aqui de novo com vocês, refletindo um pouquinho sobre a vida, sobre a grandiosidade dessa vida que Deus nos dá e que é uma vida que não vai cessar com o corpo físico. É disso que trata esse tema de hoje. Desencarnação e vida espiritual é para falar de vida. E eu tenho falado muito, para dar a ideia de vida espiritual, sobre essa outra matéria desse outro plano. Isso é muito interessante. Nós entendemos que quando a gente fala de matéria, a gente não está limitado a esses 4% da matéria que existe no universo, segundo a ciência, que é essa matéria da tabela periódica. Nosso corpo é basicamente formado de hidrogênio e oxigênio, água. 70% do nosso corpo é isso, hidrogênio e oxigênio. Uma estrela é formada 90 e poucos % por hidrogênio. Não é à toa que o nosso corpo é basicamente hidrogênio, né? Água. Nós somos o planeta água. Boa parte da superfície do planeta é repleta de água. E tudo isso, toda essa matéria veio de explosão de estrelas, de supernovas. Toda a matéria vem da fusão nuclear no núcleo das estrelas. Do hidrogênio, a fusão de 2 átomos de hidrogênio forma o hélio. A fusão dos 2 hélio forma o carbono. E aí você tem o processo de fusão nuclear. Quando uma estrela explode numa supernova, ela espalha essa matéria pelo universo, que vai se agregando pela força da gravidade, formando os planetas, suas luas. E os nossos corpos físicos são formados por essa matéria de explosão de estrelas. Por isso que eu disse no outro estudo que, basicamente, nós somos pó de estrela. Interessante isso, né? Viu? Vocês são estrelinhas ambulantes por aí do ponto de vista físico. Essa matéria organizada. E quem organiza essa matéria é a mente, no processo evolutivo, com a interferência da espiritualidade. Mas esse é um outro assunto. Quando a gente fala, então, de matéria do plano espiritual, eu já li um trecho da Gênese em que o Kardec fala que os fluidos espirituais, na verdade, são matéria. A gente chama de fluidos espirituais por uma questão de terminologia. E essa matéria se organiza. Então você tem na literatura espírita várias informações assim, um pouquinho superficiais sobre essa outra matéria que compõe as colônias espirituais, por exemplo. E eu selecionei de um livro de um autor espiritual, é uma pessoa que desencarnou bem jovem. Alguns consideram os livros dele, que ele manda psicografia, muito levinhos, mas eu gosto muito dos livros. Esse espírito é o Luiz Sérgio. E eu tenho esse livrinho aqui, O Mundo que Eu Encontrei. É o Luiz Sérgio, que desencarnou jovem, se não me engano, por um acidente. E ele descreve, então, o mundo que ele encontrou, o mundo espiritual. E a médium é Alaide de Assunção e Silva, tá? Então, olha só esse trechinho que eu separei. O Luiz Sérgio está falando dessa matéria. Ele que desencarnou jovem, e os livros dele são muito bons, inclusive pelo linguajar, mais fácil, para as pessoas que estão começando, para os jovens. Mas olha que coisa interessante que ele vai dizer. Luiz Sérgio, Espírito Luiz Sérgio. Gostaria de falar sobre outro assunto. Nem sempre consigo dizer exatamente o que quero, mas me esforço para chegar perto. Por exemplo, quando dizemos que aqui é tudo rarefeito em relação à matéria que conhecemos quando encarnados, fazem ideia de que a densidade relativa é rarefeita. Ele está dizendo, vocês têm a impressão que a matéria daqui é muito afastada, os átomos, como são os gases. O que é um gás? O que é o ar? Átomos, né, de nitrogênio, de oxigênio, muito afastados. Ele está falando o seguinte, vocês têm a ideia de que essa matéria do lado de cá é mais rarefeita ainda do que os gases. E ele vai continuar. Não é. As moléculas guardam entre si os mesmos espaços como na matéria.
A matéria é que é diferente. Olha o que ele está dizendo aqui. A matéria é que é diferente. Somos corpos iguais de matéria diferente. Ou seja, o corpo físico e o corpo espiritual são corpos iguais, mas de outra matéria. A matéria do corpo espiritual é diferente do corpo físico. Somos corpos iguais, de matéria diferente. Tudo se opera como se fôssemos gente mesmo. Ele está falando, eu que estou aqui, desencarnado, eu sou gente, eu tenho um corpo, ele é matéria, mas é outra matéria. As diferenças estão nas propriedades dessa matéria, que não condiz exatamente com a que forma o mundo dos encarnados. Ela é mais maleável do que a da Terra. Fazemos coisas diferentes, por métodos também diversos daqueles que usávamos aí. Isso é muito interessante, está falando Luiz Sérgio. E é muito interessante mesmo, não é? Ele diz que a matéria do lado de lá ela é manipulada por outros métodos. Basicamente, aqui a gente precisa de ferramenta, precisa de máquinas, lá não. A matéria, essa outra matéria, ela é muito sensibilizada, organizada pela ação do pensamento. Você plasma as coisas. Plasmar significa movimentar aquela energia para dar uma forma. Da mesma maneira que essa mesa é a energia desse plano movimentada para dar essa forma, só que através de máquinas. Ou seja, lá eu não preciso de máquina para plasmar uma mesa, a mesa. Eu plasmo pelo pensamento. O que acontece num mundo onde tudo é plasmado pelo pensamento? Se eu for muito desequilibrado nos meus pensamentos, eu vou plasmar coisas diversas, confusas. O que é umbral? É isso. Espíritos com pensamento confuso, voltados ao mal, plasmam coisas confusas, uma atmosfera densa, uma natureza que não é viva, porque vai sofrer a agressão dos dardos mentais de espíritos que estão mal moralmente. Então, o meio reflete os seres. Jesus falou, vós sois deuses. Ele quis dizer o seguinte, vocês têm uma capacidade criadora que vocês não conhecem ainda, que é pela força do seu pensamento. E todos vocês aí que estão assistindo, vocês têm essa capacidade criadora. A mente de vocês cria. Muitas doenças do nosso corpo físico são em função do nosso padrão vibratório, nosso pensamento. Uma pessoa pode se curar pela força da vontade, pelo pensamento. Uma pessoa pode adoecer. E mesmo encarnados, nós plasmamos em torno de nós coisas que nós não estamos percebendo. Como nós somos espíritos, mesmo presos à matéria, nós não deixamos de plasmar. Então, a casa de cada um reflete o ambiente mental dos seres que a ocupam. Nós plasmamos nas paredes, em nosso redor, certas energias que se densificam dependendo do nosso padrão de pensamento. Um espírito mais elevado ao entrar na nossa casa vai perceber quem nós somos pelo ambiente, por aquilo que nós externamos, entenderam? Dá para entender porque também o espírito precisa passar um período da sua evolução preso à carne? Porque se essa matéria do plano espiritual ela é muito sensível, muito, entre aspas, plasmável pelo pensamento, imagina se a gente não reencarnasse e nós ficássemos o tempo todo plasmando aquilo, como seria a nossa evolução? Então, essa inteligência suprema criou um método, vamos dizer assim, em que ele quebra aquele clichê mental do espírito e mergulha ele na carne, porque a carne limita a capacidade do espírito. Você vivendo numa dimensão onde a matéria densa, essa aqui, não é tão suscetível à ação do pensamento como a matéria do outro plano, isso dá oportunidade para esse espírito equilibrar o pensamento dele.
atingir um ponto onde a mente dele só vai emitir vibrações positivas. A partir desse ponto, você não precisa mais encarnar na matéria densa. Isso são os mundos ditosos, mundo de espíritos felizes. Não, a encarnação não se dá mais nesses corpos de carne e osso, nessa matéria que é o 4% do universo. A partir dali, o espírito, ele ocupa um corpo ainda, mas a gente poderia classificar como seres ultrafísicos, além da matéria física. As encarnações se dão nessa outra matéria, fora dos 4% da tabela periódica. Esse é um mundo ditoso. Não é um mundo mais visível para os nossos sentidos. Dá para entender? Algumas pessoas em desdobramento já foram a esses mundos. Leon Denis, Camille Flammarion. Leiam um livrinho que é quase que poético, chamado Urânia, em que ele descreve num desdobramento a ida num mundo superior. Então, a vida no universo, ela existe de várias formas, em vários níveis de matéria, em várias dimensões. No início da evolução, até o espírito estar equilibrado nos pensamentos, enquanto ele não está equilibrado, ele ainda precisa encarnar várias vezes nessa matéria densa para equilibrar o seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções, mais voltado para o amor. E aí sim ele está liberado da matéria densa. E nós aprendemos que na evolução chega um ponto em que você já não encarna mais nessa matéria densa, até chegar um ponto que você não vai mais se encarnar nem na outra matéria. É quando você atinge a perfeição, espírito puro, um Jesus, não encarna mais. Enquanto ele ainda precisa encarnar, quando nós estamos do lado de lá, se usa um termo, o espírito está na erraticidade. O que é erraticidade? É a condição do espírito desencarnado que ainda não atingiu a perfeição. Então, todos que não atingiram a perfeição estão na erraticidade. Tá? Mas isso é só um termo. Lembrei dessa palavra que muita gente tem dúvida. Então, fulano está desencarnado, não é um espírito perfeito, está na erraticidade. Tá bom? A literatura espírita, portanto, é muito rica, tem muita informação, muitos pontos. Eu vou mostrar mais uma figurinha para vocês. É a figura que mostra corpo espiritual em desdobramento durante o sono. Eu já mostrei antes, estão vendo aí? Uma pessoa deitada, está com sono, está dormindo, está em coma, ela se desdobra. O corpo espiritual ou perispírito é o corpo material do espírito. Isso é um outro conceito, então. Vamos ver, então, o corpo espiritual como um corpo de matéria e o espírito, a consciência, acompanha, né? Na verdade, esse corpo espiritual é que acompanha a matéria, acompanha o espírito, acompanha a consciência. E está lá o cordão de prata, tá bom? Então, esse é um conceito, voltando aqui para mim, que nós temos que ter. Então, esse corpo espiritual, ele acopla o corpo físico durante o dia, em estado de vigília. Quando a gente dorme, ele desacopla. E a nossa vida é assim, é um acoplar e desacoplar do corpo espiritual quando nós dormimos. Mas vai chegar um dia que ele vai fazer isso, vai desacoplar de vez. Isso é desencarnação. Isso não tem nada a ver, para quem fica, com aquela situação de que aquele ente querido que morreu desapareceu, não existe mais, nunca mais vou ver. Isso é errado. A gente sente saudade, sofre, mesmo espírita, sofre pela saudade, pela ausência física daquele ser. Nós estamos tão acostumados com ele ali do nosso lado, que quando a gente se vê na situação de que fisicamente você não vai mais tocar aquele ser, é como se ele não existisse, mas ele existe. Está revestido de matéria, está vivo. E você vai reencontrar, porque você também um dia vai para o lado de lá, igual ele, né, foi. Então, esse desdobramento definitivo, isso é a morte física. Na verdade, ninguém morre, o espírito não morre, né? E esse corpo físico é como se fosse
um dos níveis de matéria que nos reveste. Na verdade, nós não temos um corpo só. E o que nós chamamos de corpo espiritual, ele também tem várias camadas. Um espírito que está desencarnado do lado de lá, ele ainda tem um nível, um metabolismo, vamos dizer assim, em que ele precisa descansar. Quanto mais evoluído o espírito, menos tempo ele precisa desse descanso. Mas, vamos dizer, um André Luiz, e a gente vê isso na literatura espírita, ele ainda dorme do lado de lá. E do lado de lá ele desdobra, porque a gente está acostumado a falar em desdobramento do corpo físico aqui, o corpo espiritual desdobra. Ele está lá com seu corpo espiritual, não tem mais corpo físico. Ele desdobra ou não desdobra? Se ele dorme, desdobra. O próprio corpo espiritual é como se tivesse uma outra camada mais leve que se desdobra. E o André Luiz narra isso numa das obras. Acho até que é no Nosso Lar. Portanto, nós é como se tivéssemos várias camadas de matéria em torno de nós, da consciência. Essa matéria aqui é só uma das camadas. Então, quando uma pessoa morre, a gente usa esse termo, o mais correto é dizer mesmo saiu da carne, desencarnou. E, na verdade, a pessoa está deixando aqui uma das camadas vibratórias que a reveste. Vamos ver a desencarnação dessa maneira, fica mais leve, né? Então, quando uma pessoa morre, a gente vai no cemitério, chora, pra burro. Então, vamos olhar aquela pessoa que está ali no caixão, isso é horrível, né? Como se a pessoa fosse aquilo ali. Não é. É a forma que nós gravamos. É normal, é natural que a gente olhe, né? E guarde aquelas feições e vê a pessoa, aquele corpo inerte. Na verdade, às vezes a pessoa está do teu lado e ela está olhando ela ali também deitada, né? E é comum nos velórios o espírito acompanhar o próprio enterro, depende da condição dele, né? Tem tanta coisa para a gente aprender. Então, a morte física, vamos olhar outra figura, o desencarne de Dimas. Estão vendo aí a figura? Olha o que está acontecendo ali. Ele está ainda ligado ao corpo físico para estar num processo de desencarnação. E aí você tem o duplo etérico, o corpo espiritual, e ele vai se desligando molécula a molécula do corpo físico, tá? Então, esse desencarne do Dimas, ele é narrado pelo André Luiz, tá? E é muito interessante. Nós vamos abordar mais à frente esse assunto. Então, voltando aqui para mim, na visão espiritual, o Dimas, que está desencarnando, ele está se liberando desse corpo físico. Uma pessoa, quando está muito doente, vamos pensar o seguinte: existem pessoas cegas, tetraplégicas, pessoas com tumores, doenças, talvez alguns de vocês. Então, um dia que vocês desencarnarem, quem tiver, por exemplo, um câncer e tal, o câncer, na verdade, você tem o corpo espiritual, com algumas descompensações, e você drena a energia através do corpo físico. Às vezes, um tumor é um dreno de energia do corpo físico. A gente costuma falar que o corpo físico é o mata-borrão do corpo espiritual. Então, o que do ponto de vista físico é uma coisa horrível, porque né, principalmente quem está sofrendo por aquilo ali, na verdade, essa dor bem suportada, a doença bem suportada, é a cura do corpo espiritual. É difícil a gente entender isso, né? Mas, na verdade, aquele espírito precisa passar por aquilo para purgar certas energias. Ele vai fazer de tudo e tem que fazer de tudo para ficar bom, fazer os tratamentos, fazer quimioterapia, tá bom? E muitas vezes a pessoa fica livre, curada. Mas naquele tempo que o tumor agiu, ele drenou muita energia negativa para lá. Quando voltar para a vida espiritual, aquele corpo espiritual está mais limpo, vamos considerar assim. Porque aquela dor bem suportada, isso tem a ver com o pensamento, com a fé, com as virtudes. O espírito que suportou bem isso, ele conseguiu drenar a energia que ele trazia. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo.
E você vai ver lá que os aflitos que serão consolados não são todos que sofrem, mas são os que sofrem com resignação, com fé, sem reclamar, né? Dor é dor, dói. Uma doença como o câncer dói fisicamente, o tratamento não é agradável e dói, vamos dizer, no ponto de vista do psiquismo, do ponto de vista emocional, é difícil. Mas a pessoa que encara isso, e muitas pessoas encaram, no MAP a gente tem vários exemplos, pessoas que se dedicam ao trabalho, mesmo doentes assim, isso tem um benefício espiritual que a pessoa não se dá conta. Esses são os bem-aventurados. Felizes vocês que suportam as dores, porque vocês serão consolados, vão ver que isso teve um objetivo, que não era castigo de Deus. É algo que você teve que passar, algo criado por você mesmo. Muitas vezes você pediu antes de encarnar para vir com uma determinada doença por um motivo, tá? Colônias espirituais. Vamos falar um pouquinho então de colônias espirituais. Existem várias colônias espirituais. Nós conhecemos bem a colônia Nosso Lar, que foi a primeira obra em que foi descrito para nós a existência dessas cidades espirituais. Na época, alguns criticaram Chico Xavier, mesmo espíritas, porque era assim um nível de conhecimento que veio na hora certa. Precisou de um tempo para as pessoas digerirem aquilo. E aí apareceram pessoas que desdobravam, que tinham ido a colônias espirituais, inclusive ao Nosso Lar. E uma dessas pessoas é uma sobrinha do professor Eurípides Bassanufo, Eigorina Cunha. E a Eigorina Cunha desdobrava, ia no Nosso Lar e voltava e fazia alguns desenhos da colônia. Ela tinha lá os desenhos, como eram os prédios. E quando o Chico lançou o Nosso Lar, alguém levou a Eigorina para falar com o Chico e mostrou os desenhos para o Chico Xavier. E o Chico Xavier, que tinha estado no Nosso Lar em desdobramento, escreveu a obra, quer dizer, André Luiz trouxe, e Chico Xavier passou para o papel, isso, né? Na psicografia. Quando o Chico olhou os desenhos da Eigorina, é assim mesmo, é assim que ele via. Ele já tinha estado lá, né, o danado, entre aspas, do Chico. E aí ela fez um livrinho, publicou um livro, Eigorina Cunha e Chico Xavier, cujo título é Cidade no Além. E esse livrinho, ele vem junto dele, as casas espíritas aí devem ter esse livro, vocês podem comprar, vem um encarte que você abre, é a planta da colônia Nosso Lar. Conforme Eigorina Cunha viu, conforme Chico Xavier viu, Chico Xavier dá um selo de qualidade, é assim mesmo. E vários desenhos daqueles prédios, dos ministérios, porque Nosso Lar ele é organizado na forma de uma estrela com 5 pontas, né? E uma curiosidade, os fundadores da colônia Nosso Lar tinham sido vividos em Portugal e, na verdade, esses espíritos que viveram em Portugal antes vieram, eles formavam aquele povo hebreu, eram judeus. No Sinédrio, naquela Israel daquele tempo, existiam 72 ministros. Na hora de plasmar a colônia Nosso Lar, eles que tinham vivido lá atrás, em Israel, reencarnam como portugueses e depois vão fundar a colônia Nosso Lar, eles reproduzem a colônia como? Você olha de cima, a estrela de Davi, é uma estrela, e com 72 ministros, reproduzindo o Sinédrio. Interessante, né? Então, a colônia Nosso Lar é descrita nessa obra com vários ministérios, Ministério da Regeneração, e tem um prédio, por exemplo, voltado às reencarnações. Então, essas colônias espirituais são organizações, grupos de espíritos, e cada colônia tem uma finalidade. Existem colônias em esferas mais elevadas que não são uma colônia como o Nosso Lar, onde os espíritos estão sendo resgatados. São colônias formadas exclusivamente por espíritos que já estão equilibrados
que você não tem mais esses resgates, e são colônias dedicadas a estudos, a ciência, a natureza da Terra. Os espíritos ali já estão sendo preparados para outros voos, vamos dizer assim, e usando a Terra como uma grande escola para eles. Existem colônias ligadas à natureza, existem colônias ligadas a certas finalidades, como, por exemplo, a estatística planetária. Os espíritos que estão sendo trazidos para a Terra, os espíritos que fora da Terra, a ficha de cada um. Olha, a ficha de vocês está lá, viu? A nossa ficha está lá, né? Qual será, né, o tamanho desse livro das nossas vidas e os planejamentos reencarnatórios? Porque nessas colônias, para o espírito que está equilibrado, existe um planejamento para a reencarnação. Conforme mais evoluído o espírito, mais a espiritualidade investe nele. Porque o espírito está muito desequilibrado, que vem às vezes aqui para espiar, passar, ele não tem muito o que fazer por ele. Ele vem às vezes mesmo, ele precisa passar pelo sofrimento, aprender pela dor, já que não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. Então o planejamento já não é tão extenso. Mas um espírito que já fez algum progresso, o próprio espírito participa do planejamento da vida dele. Interessante isso, né? O quanto nós participamos do projeto dessa vida. Porque essa vida, vamos ver assim de uma maneira diferente, essa vida é um projeto. Projeto para nós atingir uma condição mais elevada. Será que nós participamos desse projeto? O quanto nós participamos? Depende da nossa lucidez do lado de lá. E essa é a grande diferença. Um espírito que está todo desequilibrado, que às vezes nem se dá conta de que está na vida espiritual ou que está lá voltado para o mal, ele não tem condição nenhuma de planejar nada. A encarnação dele vai ser planejada inteiramente por outros. Mas quando você tem um equilíbrio, por exemplo, o André Luiz, quando reencarnar, certamente ele vai planejar a reencarnação dele junto com os mentores. E muitos de nós talvez tenhamos participado do nosso planejamento. E alguém vai dizer assim, não, mas eu não planejei passar pelas coisas que eu passei, ou às vezes uma família planejou, sim. Se você não planejou, outros planejaram e é o que você precisava, tá? Sempre o que nós vivenciamos é aquilo que nós precisamos. Os nossos desafios são conforme a nossa evolução. É aquela parábola dos talentos. A uns é dado 1 talento, outros 2 talentos, outros 5 talentos, conforme a capacidade. E às vezes aquele que recebeu 1 talento, por não ter muita capacidade, ele nem consegue devolver, não consegue desenvolver, né? Então, no planejamento reencarnatório, tem alguns que vêm com 1 talento. Ele só precisa fazer coisas básicas, ver se ele se livra de certas coisas. Outros vêm com mais responsabilidade, vêm com mais talentos, né? Mas todos têm uma missão importante, a família, os filhos. O filho é um espírito que Deus colocou na tua mão. Você não é dono do seu filho. Na verdade, ele é filho de Deus. Está temporariamente junto com você. Pode ter sido um irmão de outra vida, um marido, uma mulher. Nessa vem como filho, né? E muitas vezes o espírito vem para você resolver questões com ele. Então, a colônia Nosso Lar, ela é bastante conhecida, né? Vocês encontram aí informações no filme que muitos de vocês viram, o André Luiz passeando lá de aeróbus. E no livro Nosso Lar, tem lá um momento, um capítulo, em que eles entram em contato com outra colônia. É a Alvorada Nova. A Alvorada Nova é uma colônia mais antiga. E ela está descrita numa outra obra, cujo título é Alvorada Nova, que é o nome da colônia. Então, vou mostrar algumas figurinhas, desenhos muito simples dessa outra colônia. Estão vendo aí essa figura? A Casa da Criança, na colônia Alvorada Nova.
Essa construção, nessa outra colônia, ela é para receber espíritos que desencarnam novinhos. Não chegaram nem à adolescência, desencarnam como criança. Então, nessa colônia Alvorada Nova, existe uma construção que é específica para receber espíritos que desencarnaram muito novinhos. Voltando aqui para mim. O que justifica um espírito estar numa colônia espiritual numa forma de criança? Vamos entender o seguinte: esse espírito que encarnou, que é uma criança, as crianças de hoje, do lado lá tinha um corpo espiritual, cabeça, tronco e membros, na forma adulta. Na hora de encarnar, aquele corpo espiritual ele sofre uma redução para se adaptar àquele embriãozinho que vai se formar na fecundação. E a partir dali, a matéria que vai se desenvolver através da alimentação da mãe, aquele bebezinho que vai nascer e vai se alimentar de matéria. E aquele corpo vai crescer. E o corpo espiritual, como é muito elástico e como ele está ligado a cada célula, a cada molécula do corpo físico, ele precisa sofrer uma redução do lado de lá para se adaptar àquele embriãozinho que vai se desenvolver. Aí nasce a criança, digamos que com 2 anos de idade a criança morre. Acontece em inúmeros casos. Desencarna. Vai desencarnar com aquela forma perispiritual reduzida. E isso também vai variar muito com a evolução do ser, mas normalmente, na maior parte dos casos, aquele corpo espiritual que se desliga do corpo físico, na forma de criança, mentalmente, aquele espírito não teve nem tempo de se adaptar à encarnação. Então ele volta para o plano espiritual com a mente ainda, o psiquismo, voltado àquela condição de criança. E por vários motivos ele é mantido do lado de lá na forma infantil. Por exemplo, se ele tem que reencarnar de novo em breve, não se faz, em muitos casos, a volta do espírito à sua forma adulta. Mantém-se o espírito na forma infantil, porque ele já vai encarnar de novo. Então ele está com aquele psiquismo de criança, está vivendo lá de lá como criança. Ele se vê como criança. E já ele vai sofrer uma outra redução para encarnar de novo. E alguém vai perguntar, mas como? Por que sempre essa história, né? Por que Deus faz isso? É porque aquela criancinha que desencarnou com 2 anos, por exemplo, entre 1000 hipóteses, numa vida anterior deu um tiro na cabeça, suicidou, não completou o tempo de vida que tinha que viver e vem para passar por uma experiência. E se não nasceu com uma deformação no cérebro físico, aos 2 anos, por exemplo, caiu, bateu com a cabeça, vamos dizer assim, né? Ele vem completar a vida, completar a experiência, e isso tem a ver com a situação dos pais. É muito complexo esse assunto, mas digamos que voltou para a vida espiritual naquela forma infantil. Isso tem a ver com experiências, com necessidades do espírito, que a gente teria que pegar um exemplo aqui e falar muito dele, para no final vocês dizerem assim, bom, agora eu compreendo, Deus sabe o que faz. Vamos colocar isso na mente, Deus sabe o que faz. Então, em algumas colônias espirituais, como Alvorada Nova, você tem dentro da colônia um local, um prédio, onde você tem crianças. Existem colônias que basicamente são para crianças, ou seja, para espíritos velhos que na última encarnação desencarnaram antes do seu psiquismo se desenvolver. Ele se dá conta da situação dele como ser nesse mundo. Isso é a criança. Toda criança é um espírito antigo, com muitas vivências, com muitas encarnações e desencarnações. O que a gente chama criança é um espírito que ainda está adaptando o seu psiquismo. E em mundos mais evoluídos, os espíritos, essa fase infantil ela é muito curta, ela vai ficando cada vez mais curta. O espírito não precisa de tanto tempo para ele atingir uma maturidade, uma condição de consciência dele, da vida do que o cerca. Essa infância ela é mais demorada nos mundos menos evoluídos. Nos mundos mais evoluídos, essa faixa de infantil se reduz, tá? Então, esse é o motivo de existir
uma casa da criança nessa colônia espiritual Alvorada Nova, que, aliás, onde fica? Se a colônia Nosso Lar fica aqui no Rio, Alvorada Nova fica acima, no estado de São Paulo, acima da cidade de Santos. E quem dirige essa colônia é um espírito que viveu aqui na Terra, que tem o nome de Caibar Schutel. Existem algumas obras do Caibar Schutel. Nessa mesma colônia, dirigida por Caibar Schutel, tem um outro desenhozinho, olhem aí a outra figura, Casa de Repouso ou Hospital Irmã Sheila. Esse é um hospital dentro dessa colônia, voltando aqui para mim, para receber os espíritos que desencarnaram, que ainda estão despertando pela condição espiritual. Lembra do André Luiz? Ele fica um tempo lá nas câmaras de retificação. Algumas colônias têm hospitais. Uma pessoa que desencarna, por exemplo, com câncer, que foi uma doença muito longa, ela do lado de lá, ela não vai se recuperar tão rápido dependendo do nível evolutivo dela. Muitas vezes o espírito leva um tempo para se recuperar, mas vai se recuperar. Só que lá é o contrário, né? Se aqui encarnada a doença foi piorando até desencarnar, quando o corpo espiritual vai lá, ainda a mente guarda as informações no corpo espiritual daquele período de dor difícil, do lado de lá o espírito melhora cada vez mais, é uma melhora contínua, até chegar o momento que ele não sente mais aquelas lesões, que a mente dele ainda repercute no corpo espiritual. E essa recuperação depende muito da evolução do espírito. Quanto mais evoluído, mais rápido é isso. Inclusive, quanto, assim, vamos dizer, mais fé, com mais força a pessoa encarou a doença física, mais rápido é a recuperação. Mas, nesse período de recuperação, os espíritos são agrupados numa instituição onde eles são assistidos para ele se recuperar, para ele poder caminhar pela colônia. Esses são os hospitais. E esse hospital, quem dirige é a Irmã Sheila. Quem é a Irmã Sheila? Ela viveu na Alemanha e ela desencarnou, morreu por um bombardeio. E ela já era um espírito bem elevado. Quando ela desencarna, em Campos, o grupo espírita que existia em Campos do Peixotinho, que era um médium de materialização, é informado antes de acontecer de que iria desencarnar na Alemanha um espírito que seria trazido aqui para o Brasil, onde havia um psiquismo melhor, e esse espírito tinha uma missão a realizar. Então, Sheila se manifesta do grupo lá do Peixotinho e começa a trabalhar nas esferas espirituais aqui do Brasil. É um espírito que está muito presente nos tratamentos de saúde. É um espírito muito elevado. Ela está muito presente nas materializações, quando havia materializações. Ela se materializou lá no grupo do Peixotinho. Eu vou repetir uma história aqui que eu sempre conto, que tem a ver também com esse tema, desencarnação e vida, ligada à Irmã Sheila, que dirige esse hospital, a colônia Alvorada Nova, colônia que é dirigida pelo Caibar Schutel. As filhas do Peixotinho falam no documentário que havia uma mulher que procurava a casa espírita lá em Campos, do Peixotinho, porque ela tinha alguns problemas de saúde e ela falava ao Peixotinho que tinha muito medo de ter lepra, numa época em que a lepra era ainda muito mais agressiva do que hoje, que você já tem tratamentos e tal. Ela tinha pavor de ter lepra. E ela falava para o Peixotinho que se ela tivesse lepra, ela ia suicidar. Ela, não vou aguentar isso, lepra não. E ela está indo nas reuniões lá do Peixotinho, quando ela fica informada de que ela tinha lepra. E se manifesta para ela, e se materializa para ela o espírito Sheila, minha irmã Sheila. E a irmã Sheila fala para ela: olha, você está me vendo aqui, o nome dela é Ledinha. Olha, Ledinha, eu estou aqui me mostrando para você. Está vendo? Eu estou viva. Você não pode se matar.
Você não pode suicidar por causa da lepra, porque é a terceira vez que você vem com esse mal que está gravado no seu corpo espiritual e você das outras vezes se suicidou. Você não pode fazer isso. E ali na presença de um espírito materializado, que deve ser uma coisa que marca a tua vida, uma coisa muito forte, Ledinha fala, pode deixar. Eu não vou me matar, não vou cometer o suicídio. E Ledinha, segundo lá a família do Peixotinho, de uma família que tinha posses, fazem lá um quartinho para ela, e Ledinha então vai definhando através da lepra, e chega um momento que ela fica cega, e ela continua sendo levada lá no Peixotinho, e ela diz, Peixotinho, ainda bem que eu estou cega, porque eu não estou vendo a deformidade do meu corpo físico. E ela desencarna, morre. E o Peixotinho disse que essa foi a maior cura que ele realizou, porque não foi a cura do corpo físico, é a cura do espírito. Ledinha se libera do corpo físico, livre da lepra, e ela drenou através da lepra, daquelas feridas, aquela deformidade, ela drenou todas as energias pesadas que ela trazia no corpo espiritual. Por isso que Peixotinho diz que é a cura do espírito. E para quem vai nas casas espíritas buscando tratamento de qualquer tipo, inclusive tratamento para a saúde física, inclusive quem vai no MAP, e a gente fala isso lá no MAP, a verdadeira cura é a cura do espírito. Por isso que a pessoa às vezes vai numa casa espírita procurando apoio e ela não entende quando se fala que ela tem que mudar de atitude, que ela tem que fazer a reforma íntima. Porque a doença física, na maior parte dos casos, é oriunda, sempre oriunda, de desequilíbrios do espírito. Então, nós trazemos no nosso corpo espiritual descompensações vibratórias, vamos dizer assim, lesões no perispírito, no corpo espiritual. E como o corpo espiritual está ligado ao corpo físico, nem sempre essas lesões se manifestam quando a criança nasce, porque nascem crianças cegas, tetraplégicas, com síndrome de Down. Por quê? Porque traz no corpo espiritual algo que está gravado, que na hora de moldar o corpo físico, como é a genética, o corpo espiritual que atua, vai moldar um corpo físico que reflete a doença que está no corpo espiritual. Então você tem que curar o corpo espiritual como? Mudando a mente. Se foi uma atitude afastada da lei de amor que criou aquela lesão vai ser curada por uma atitude contrária, voltada para o amor, ou aquela dor bem suportada. Mentalmente você recicla os pensamentos. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, né? Serão consolados aqueles que conseguirem a cura do espírito através da mudança de atitude mental, através da reforma íntima, através da fé, da dor bem suportada. Então, quando vocês vão numa casa espírita, o que os espíritos querem de vocês e de todos nós é a cura do espírito, é a reforma íntima, é que você se transforme pelo amor, tá bom? E mostrando uma outra figura aí, colônias espirituais. Aí você está vendo aí a colônia Nosso Lar. Está vendo a Terra lá? É a matéria que nós conhecemos, aqueles 4%. Nosso Lar é uma estrutura, vamos dizer assim, moldada numa das dimensões, numa dessas camadas que revestem a Terra, e ela foi plasmada por aqueles espíritos que tiveram uma última encarnação em Portugal e que lá atrás foram hebreus. Eles reproduzem na forma da colônia, na arquitetura da colônia, a estrela de Davi. E os 72 ministros correspondem ao sinédrio que tinha 72 ministros. Então você tem ao redor da Terra várias cidades espirituais. No próximo estudo, voltando aqui para mim, nós vamos falar no próximo estudo de algumas dessas colônias, o que elas fazem, onde elas se situam, como elas são organizadas. Então, no próximo estudo, nós vamos dedicar bastante tempo às colônias espirituais.
Bom, o nosso tempo está se encerrando, eu espero que esteja sendo útil para todos. Eu vou dar uma olhada aqui, normalmente sempre tem coisas que eu deixo de falar, aí eu jogo para o estudo seguinte. Não se preocupem, tudo que eu planejei aqui eu vou repassar. Mas então esse tema, desencarnação, vida espiritual, é muito vasto. Convido a vocês a refletirem, lerem. Depois eu vou dar indicação desse outro livro, Alvorada Nova, do Espírito. Vocês podem procurar Alvorada Nova, do Espírito Caibar Schutel, tá bem? E descreve a colônia Alvorada Nova da mesma maneira que o Nosso Lar descreve a colônia Nosso Lar. Então, me despeço por hoje de vocês, até a próxima semana. Que Jesus abençoe a todos, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.